Olá, aqui é o André Crepaldi da Academia de Investimentos e hoje eu vou comentar com vocês o que rende mais, se é um CDB ou uma LCI ou LCA. Então vamos lá, né? Primeira coisa, né? Se a gente vai comparar o que rende mais, um CDB ou uma LCI, LCA, muitas vezes as pessoas acham que uma LCI ou LCA é mais interessante porque ela não tem imposto de renda, é um ativo isento de imposto de renda. Então, a primeira coisa você pensa, poxa, então eu vou investir numa LCI, numa LCA, porque não vai pagar imposto de renda, então é um investimento melhor. Não necessariamente. Para que a gente compare um CDB com uma LCI ou LCA, a gente tem que comparar banana com banana, ou seja, eu tenho que comparar a taxa bruta equivalente de uma LCI com uma taxa bruta de um CDB. Então, assim, primeira coisa para a gente entender é saber que num CDB você vai ter CDBs, fundos de investimentos, enfim, você tem várias aplicações que incidem o imposto de renda. Então, se incide o imposto de renda, a gente tem que saber que ele é uma tabela regressiva e que de 0 a 6 meses o que cobra é 22,5% do rendimento, né, do que rendeu. Então, se você colocou 100, rendeu para 120, vai cobrar 22,5 dos 20 que renderam, tá? Então, a gente tem que saber que de 0 a 6 meses, 22,5, de 6 a 12 meses, 20% de imposto, de 12 a 24 meses fica numa alíquota de 17,5% de imposto e acima de 2 anos, de 24 meses, você está na alíquota mínima desse imposto de renda, que é 15% do que rendeu. Então isso é importante a gente saber, por quê? Porque se a gente for comparar, a gente tem que entender então qual é o prazo desse investimento para eu comparar então o rendimento dele, né? Então se eu for analisar, por exemplo, um CDB, uma LCI, LCA, eu digo LCI ou LCA porque os dois são isentos, são muito parecidos, né? LCI é letra de crédito imobiliário e LCA letra de crédito do agronegócio, né? Então, numa LCI ou LCA, o banco capta dinheiro para emprestar exclusivamente para esse fim, né? Crédito imobiliário, né? E aqui do agronegócio. Então, o banco capta dinheiro e investe e aplica e empresta dinheiro para o agronegócio. Já um CDB, o banco capta dinheiro com você para poder emprestar para quem ele quiser, né? E é assim que um banco ganha dinheiro, emprestando dinheiro. Aquelas taxas que eles cobram é detalhe, né? O que ele ganha dinheiro mesmo é emprestando dinheiro e cobra ali uma taxa sempre, senão ele não ganha dinheiro, sempre mais alta do que ele paga para você. Mas vamos lá, nesse exemplo aqui a gente tem um prazo de 1 ano para esse investimento. Então a gente tem um CDB que ele está me pagando 110% do CDI, enquanto que a LCA, para esse mesmo prazo de 1 ano, ela está oferecendo 95% do CDI. Poxa, então o que rende mais? Aqui eu vou ter a incidência do imposto de renda e aqui não. Então, assim, para eu comparar os dois e saber em qual desses dois que eu investi, eu preciso, então, chegar na taxa líquida do CDB, ou seja, se o CDB não tivesse imposto de renda, quanto seria? E como é que eu calculo isso? Então, tem uma fórmula para isso. A fórmula é a seguinte, é a taxa bruta, ela é igual a taxa líquida dividido por 1 menos o imposto de renda. Tá? Então, voltando lá, se é um investimento que tem 1 ano, que a gente falou, ele caía nessa alíquota aqui de 17,5%, né? Então, como é que eu faço essa conta? A taxa bruta do CDB era o 110%. Ela vai ser igual ao quê? Taxa líquida é o que eu quero achar. Sobre 1 menos o imposto de renda. O imposto de renda é só você colocar um zero na frente. Então, se é de 0 a 6 meses, vai ficar 0,22,5. 0,225. Se é de 6 a 2, 0,2. Enfim, então, no nosso caso, menos 0,175. Tá? Então, aqui o CDB, 110, taxa líquida, é o que eu quero achar, 1 menos 175, que isso aqui vai dar 0,825, certo? Então, eu passo aqui multiplicando 110 vezes 0,825. Então, eu chego que
é 110,825 vezes, eu tenho uma taxa líquida a taxa líquida é igual a 90,75, tá? Então, poxa, nesse caso aqui, o que vai render mais? O que fica melhor de investir? Esse CDB aqui, que rende 90,75, ou a LCI, que rendia 95% do CDI. Poxa, então ficou melhor investir numa LCI ou LCA, porque neste caso, por um prazo de 1 ano, é melhor esse investimento aqui de 95% do CDI contra 90% do CDI, que era desse mesmo CDB, a taxa líquida desse mesmo CDB. Agora, vamos dizer que o prazo, ao invés de 1 ano, se o prazo fosse de 2 anos, como é que ficaria essa conta se o prazo fosse de 2 anos? Bom, então, se eu volto aqui para essa forma, seria 1 menos 0,15, certo? Já que 15% de imposto de renda, né, quando o prazo é maior de 2 anos e tal, então essa conta aqui ficaria 85 aqui, e aí eu multiplicaria, então, 110 vezes 0,85. 110,85 daria 93,5. Então, ainda assim, então, a taxa líquida 93,5. Então, ainda assim, ficaria mais interessante essa LCI e LCA. Então, é isso. Você tem que comparar sempre banana com banana. Você tem que comparar a taxa líquida com taxa líquida ou taxa bruta com taxa bruta, né? Então, se eu tenho, por exemplo, a conta inversa, se eu tenho aquele mesmo LCI que vai me pagar 95%, então eu quero achar qual é a taxa bruta, ou seja, se tivesse imposto de renda, então, tá ali, taxa bruta, que é o que eu quero achar, é igual a 95, que já é a taxa líquida, dividido por 1 menos 0,15, supondo que tem ali 2 anos, tá? O prazo desse investimento, ele vence em 2 anos, então 1,015. Aí, taxa bruta, o que ela é? É igual, é só dividir direto. 95 dividido por 0,85. Então, 95,85 vai dar 111,76. Para esse prazo, 111,76. Então, se eu comparar com um CDB, seria equivalente a um CDB de 111,76%. Tá legal? Então é simples assim. Sempre que você for investir num investimento que é isento de imposto de renda, não significa que ele é melhor. A gente tem que comparar um com o outro. A gente tem que comparar um CDB ou qualquer outro investimento que cobre imposto de renda, a gente tem que sempre comparar taxa bruta com taxa bruta, taxa líquida com taxa líquida. É isso que interessa. Muitas vezes a gente chega nos casos nesse exemplo aqui que eu dei, ficou interessante a LCI ou a LCA. Mas muitas vezes você tem um CDB, fica mais interessante que uma LCI ou LCA quando a gente faz a taxa equivalente. Quando a gente coloca uma LCI e coloca ali o imposto de renda, calcula a taxa bruta dele, a gente chega à conclusão que, poxa, mesmo sendo isento, mesmo cobrando um imposto, aquele CDB estaria melhor. Então, é isso que interessa. Não dá para saber o que rende mais, se é uma LCI, LCA ou CDB, sem você fazer esse cálculo aqui de taxas equivalentes. Tá legal? É isso, deixa uma curtida aqui, clica no sininho para que você receba as notificações e a gente tem muita coisa por vir ainda. Um abraço e até o próximo vídeo.